1 Coríntios capítulo 15, versículo a partir do 20. Quem achou diz amém. Diz assim: mas na verdade, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele o primeiro entre os que já faleceram. Porque assim como a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Pois assim como em Adão todos morrem, do mesmo modo em Cristo todos serão vivificados. Cada um, porém, na sua vez. Cristo primeiro, e depois os que pertencem a ele na sua vinda. Então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus, o Pai, quando houver destruído todo domínio, toda autoridade e todo poder. Porque é necessário que ele reine, até que tenha posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. E o último inimigo a ser destruído é a morte, pois sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés. Mas quando diz, todas as coisas estão sujeitas, é claro que isso não inclui quem lhe sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. De outra forma, o que farão os que se batizam em favor dos mortos? Se em absoluto os mortos não ressuscitam, por que então se batizam em favor deles? E nós, por que nos expomos também a perigos toda hora? Morro todos os dias, eu afirmo, por causa de vocês, que sois a minha glória em Cristo Jesus nosso Senhor. Se como um simples homem lutei com feras em Éfeso, e que me adianta isso, se os mortos não ressuscitam? Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. Voltai então à sobriedade, como convém, e não pequeis mais, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Digo isso para a vossa vergonha. Amém? Pai, muito obrigado, Senhor, pela leitura da Tua palavra realizada neste momento. Te peço que o Senhor fale aos nossos corações e que haja instrução, que haja grande aprendizado nesta noite. Não apenas dos Teus filhos, mas também de mim, que estou aqui para Te servir, Pai. Para que Teu nome seja glorificado nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, na semana passada, nós vimos, nós fizemos aí um entendimento do capítulo 15 em relação à questão da ressurreição dos mortos. Paulo vai se ater agora ao capítulo 15, falando sobre ressuscitar. E a ideia da ressurreição dos mortos está muito, muito atrelado à nossa fé, aquilo em que nós acreditamos. Por isso o apóstolo Paulo vai trabalhar essa ideia de ressurreição dos mortos, porque tinha um grupo de irmãos na igreja de Corinto que estavam dizendo que não podia um morto ressuscitar. Eles advogavam que aquele que morreu não podia voltar à vida, não podiam ressuscitar. Logo, se esse entendimento fosse verdade, se esse discurso fosse verdade, que não existe ressurreição de mortos, Paulo, já nos versículos anteriores, ele batia na tecla dizendo o seguinte: se Cristo não tivesse ressuscitado, se não existisse ressurreição de mortos, logo é em vão a nossa fé. Não adianta nós crermos em Jesus, porque estaríamos crendo num Deus que estava morto, que está morto. E aí ele começou a falar, defender
que Cristo foi visto. Ele foi, além de ser visto, houve um diálogo com várias pessoas, depois da morte de Jesus e depois da sua ressurreição. Nós vimos isso, não foi? Nós vimos isso a partir do verso 3. Né? Do versículo 13 a gente viu que Paulo começa dizendo, olha, ele morreu, ressuscitou ao terceiro dia, né? Foi sepultado, enfim, apareceu a Pedro, depois apareceu aos 12, apareceu às mulheres, apareceu a mais de 500 irmãos, por último apareceu para mim, que sou como se fosse um filho nascido fora de tempo, né? Porque que ele não se considerava apóstolo, eu não sou nem digno de ser considerado apóstolo, porque perseguia a igreja, né? Mas ele me ensinou, me instruiu, apareceu a mim. Né? Os homens que estavam ali de lado de Paulo, na ocasião Saulo, viram aquela luz, né? Então houve uma aparição, houve ali, de fato, pessoas que inclusive estavam vivas ainda, que podiam testemunhar, podiam testificar que o próprio Jesus Cristo ressuscitou. Os irmãos vão lembrar que na morte de Jesus, os grandes soldados ali, as pessoas mandaram colocar uma grande pedra, não foi? No túmulo de Jesus. Colocaram uma grande pedra e ainda colocaram soldados, não foi? Ali para tomar conta do túmulo, porque diziam que se deixassem ele ali sozinho, podiam lá os discípulos roubar o corpo de Jesus e dizer que ele tinha ressuscitado sem ele ter ressuscitado. Né? Os irmãos vão saber que há uma questão cultural aí também, né? As pessoas diziam, ó, vai lá, fica de olho, porque se eles roubarem o corpo de Jesus, vão dizer que ele ressuscitou, mas o corpo não vai aparecer, né? E aí, mas a Bíblia diz que quando foram lá, a pedra já tinha sido removida, né? E uma pessoa só não conseguiria remover a pedra, né? A pedra tinha sido removida, ali não estava mais Jesus lá, tinha ali o manto, não, a faixa, né, enrolada, deixada assim no canto, na cabeceira, e aí teve aquele encontro, né, dizer, ó, por que você está procurando, com o anjo ali, né, você está procurando entre os mortos, quem já está o quê? Vivo, né, então ali, naquele exato momento, Cristo já tinha ressuscitado, né, e depois aparece aos discípulos, aparece a 2 discípulos no caminho de Emaús. Muito tempo passou e ele continuou aparecendo, até o momento em que ele foi hasteado, né? Ele foi subindo ao céu, e todos os irmãos viram Jesus subindo ali ao céu, e aí o pessoal passando, né? Irmãos galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Aquele mesmo Jesus que vocês viram subir, ele voltará um dia para nos buscar, né? Então, tem todo esse contexto em volta para Paulo estar testemunhando e atestando que Cristo ressuscitou. E aí ele, nesse versículo 20, a partir desse versículo 20, ele continua o seu discurso, né, e agora trazendo uma questão mais teológica, podemos assim dizer, que Paulo ele usa vários artifícios. Ele usa artifícios para defender aquilo que ele acredita, ele usa situações culturais, e a gente vai ver isso, ele usa a cultura do momento para defender aquilo que ele acreditava, ele usa a ideia teológica cristã, ele usa artifícios do próprio povo judeu para falar, enfim, e aqui ele vai fazer esses pensamentos. E ele diz o seguinte, mas na verdade Cristo ressuscitou dentre os mortos, verso 20, sendo ele o primeiro entre os que morrem, ou dormem, os que faleceram, né? Em algum texto aí vai falar dormem, né? Então a ideia aqui, nesse primeiro versículo, é que Paulo está dizendo o seguinte, olha, Cristo, ele é o primeiro, ele é a primícia, alguns textos aí vai falar sobre primícia, né? Dos que dormem, dos que morreram, dos que faleceram. Por quê? Porque ele foi o primeiro a ressuscitar e não morrer mais. Porque houve ressurreição, não houve? De pessoas voltaram à vida antes de Jesus e até depois de Jesus. Quando Jesus morreu ali na cruz,
naquele momento ali, várias pessoas que tinham morrido, que estavam no túmulo, inclusive, ressuscitaram. Mas todas essas pessoas, por exemplo, Lázaro, não é? Todas as pessoas que ressuscitaram, voltaram a morrer. Não foi isso? Não sei se você viu Lázaro aí andando pelo Alto Zé do Pinho. Pode ser um Lázaro qualquer aí, mas não o Lázaro que Cristo ressuscitou lá atrás, né? Pode ser outro Lázaro, mas aquele que ressuscitou lá, que já estava em fase de putrefação, aquele lá voltou a morrer, certo? Mas Cristo, Jesus, quando ele vai dizer que ele é a primícia, ele é o primeiro, ele foi o primeiro que morreu, ressuscitou e permanece vivo, certo? Por isso que ele vai dizer que ele é a primícia. E aí Paulo está falando num contexto agora cultural, de que primícia era aquilo que os agricultores colhiam, né? Tinham a safra, eles colhiam uma parte boa, a primeira colheita ali, e iam mostrar às pessoas no comércio, para poder a pessoa dizer, ó, essa aí é lá da minha plantação, saiu essas frutas boas aqui, tá vendo? Aí ele, poxa, é delícia, é muito boa, vou comprar as frutas todinha. Entende? Então, quando a pessoa olhava aquelas frutas ali, via que eram as primícias, a primeira parte, as coisas boas, né? Gostavam e compravam toda a safra, toda a plantação. Paulo está se utilizando desse artifício para dizer o seguinte, está vendo Cristo? Ele foi o primeiro, ele é a primícia, ele é a coisa boa de toda aquela plantação que virá depois dele. Todos nós que vamos morrer, né? Um dia passaremos pelo caminho, né, da morte. Cristo está dizendo, eu sou a primícia desses que estão dormindo, e vocês verão que é coisa boa aos nossos olhos, né? Então, é a ideia de que Cristo foi o primeiro que morreu, ressuscitou e permanece vivo. Logo, todos nós que somos dele, pertencemos a ele, quando morrermos, iremos ser vivificados por ele e permaneceremos vivos ao lado dele. Amém? Então, o primeiro versículo está aí, tranquilo. Vamos para o 21. Porque assim, e aí o 21 também, né, é uma ideia teológica. Ele vai dizer o seguinte, porque assim como a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Qual foi o homem que entrou a morte, que entrou o pecado? Como é o nome dele? Adão, né? Então, por Adão entrou o pecado, entrou a morte. Por meio de um homem entrou a morte, também por meio de um homem entrou a vida, a ressurreição. E aí está uma coisa muito importante aqui, para a gente poder entender uma coisa bem interessante. Tem muita gente que pergunta assim, por que Jesus veio? Por que Jesus veio a esse mundo como um homem que passou fome? Não foi? Jesus passou fome, não passou? Estava lá no deserto, ele sentiu fome e sede. E o inimigo estava esperando um momento para, né, atentar justamente ali. Opa, ele teve fome. Eps, calma, está aqui. Está escrito aí, pega dessas pedras aí, transforma em pão, né, para você comer. Epa, calma, nem só de pão viverá o homem. Né? Então, Jesus veio como um homem, né, passou por dificuldades. E aí, alguma pessoa pode dizer, por que Cristo se submeteu a essa situação? Deixou o seu trono de glória, veio, passou pela morte e morte de cruz para nos garantir vida. Paulo está respondendo aqui. Por quê? Qual é a resposta? Porque da mesma forma que por meio de um homem entrou o pecado, por meio de um homem entraria a salvação, a reconciliação com Deus. Só que, aí tem muitos pastores que pregam especulando, né? Especulando não, conjecturando, perdão, dizendo o seguinte, porque Satanás achava que era Moisés, o grande homem, profeta, aquele que pisaria a cabeça dele. Por isso que quando ele morreu, Satanás foi guerrear pelo corpo de Moisés lá com o anjo. Então tem muita gente que diz, não, mas diz que foi Davi, porque Davi era um homem segundo o coração de Deus. Aí Satanás foi lá e fez com que ele pecasse.
Ah, não, mas o pessoal diz que foi Sansão, enfim. Todos esses homens falharam naquilo que Deus chamou eles para fazer. Então, o plano de salvação de Deus estava atrelado a ser um homem que iria reconciliar o homem a Deus, por meio de sacrifício, por meio de sangue. Então, a ideia é que quando Cristo vem, Cristo passa os mesmos problemas, as mesmas dificuldades, sofre como um homem, chora. Tem momento que Jesus chora também, mas ele se sacrifica. É o seu sangue, né? O sangue derramado de Jesus, que mesmo ele passando por todos os problemas, ele não pecou. Então, por meio de Cristo, entrou a salvação de novo na humanidade. E aí tem muitos teólogos, né, que vão falar sobre a teologia do pecado, por exemplo, né? O pecado é a ideia do pecado original lá em Agostinho. Tem muita coisa boa que a gente pode depois ler sobre isso, a ideia de pecado. Porque diz assim, tem gente que pode dizer, pastor, mas eu não estava lá no jardim. Quem estava lá foi Adão, não foi? Adão e Eva. Por que hoje eu sou pecador se quem pecou foi Adão e foi Eva? Né? São perguntas que podem ser feitas, né? Mas por que o pecado me atingiu? Eu estou aqui, um pretinho, tranquilo, né? Me atingiu se quem pecou foi Adão, lá no jardim. Então, por que o pecado me atingiu? Então, isso a gente vai ver na doutrina ou na teologia do pecado original, né? Que é uma coisa que Paulo está falando aqui. Que a ideia, e só para a gente não ficar voando muito, Agostinho, né, vai dizer que nós estávamos, né, representados, ou nós estávamos herdando a herança do pecado que veio por meio de Adão. Então, a ideia é que todos nós estávamos ali representados, a humanidade estava representada no primeiro homem, naquele que Deus instituiu para governar, dar nomes. Então, a humanidade estava representada em Adão. Quando ele peca, logo, todos nós pecamos porque estávamos lá representados por ele. Isso é algo que a gente pode ver depois em outro momento. Coisa boa para estudar. Só que o que para nós é fundamental hoje é ter essa certeza de que foi por meio do sacrifício de Jesus, na morte dele, mas não apenas na morte, mas também na sua ressurreição, nos garantiu sermos também ressuscitados com ele no último dia. Porque a ideia é que, sem o sacrifício de Jesus, todos nós estávamos sobre a autoridade de Satanás, sobre o poderio da morte. Ninguém poderia morrer e voltar sem que a morte, né, tivesse ali segurando aquela pessoa. Mas louvado seja Deus, porque a morte não conseguiu segurar Jesus, né? A morte não segurou Jesus. Ao terceiro dia ele ressuscitou e garantiu essa autoridade sobre ele, de dizer, aqueles que estão em mim também ressuscitarão no último dia. Por isso a ideia central, teológica, muito profunda, essa ideia que Paulo está falando aqui, de que todos, pois se assim todos em Adão morreram, no modo que em Cristo todos nós fomos vivificados, verso 2. Verso 22, né? Todos nós fomos, ou serão vivificados. E aí uma coisa interessante, você sabia que todos que morreram voltarão naquele grande dia, né? Todos que morreram voltarão. Todos nós também que passaremos por isso, se passamos, né? E pode ser que Jesus volte daqui a 15 segundos. Então nós estamos vivos, né? Não passamos pela morte. Iremos nos encontrar com ele no céu sem ter passado pela primeira morte. Mas todos que passaram ou passarão pela primeira morte serão ressuscitados e se encontrarão com Jesus. Por isso a ideia de que ele vai dizer o seguinte no 22, veja. Pois assim como em Adão todos morreram, de mesmo modo em Cristo todos serão vivificados, todos voltarão a viver de novo.
todos, sem exceção, isso tem que estar muito forte, porque isso é que nos motiva a sermos consolados quando perdemos os nossos entes queridos. É a certeza de que todos, sem exceção, voltarão a viver naquele último dia. Agora, se vai ser para o lado esquerdo ou para o lado direito, é uma outra história, né? Se vai ficar do lado esquerdo ou do lado direito, é um outro feijão que a gente vai comer. E aí ele continua no 23. Cada um, ele vai dizer, cada um, porém, na sua vez, Cristo primeiro e depois os que lhe pertencem na sua vinda, certo? Ele agora vai começar a fazer um passo a passo de como será a ressurreição dos mortos, de como será aquele último dia, o escatom, o final de todas as coisas, como será essa ideia, né? Verso 23, cada um, porém, na sua vez, Cristo primeiro, depois os que lhe pertencem à sua vinda, então virá o fim. Quando ele entregar o reino a Deus, o Pai, quando houver destruído todo o domínio, toda a autoridade e todo o poder, porque é necessário que ele reine até que tenha posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. E o último inimigo a ser destruído é a morte. Então, vamos parar aqui para a gente entender. Paulo está dizendo aqui que há uma linha temporal de acontecimentos, de coisas que irão acontecer. Primeiro, quem é que ressuscitou e permanece vivo? Jesus. Ponto. Certo? Está lá, ressuscitou. Depois, quem é que vai ressuscitar com ele? Todos aqueles que são dele, que pertencem a ele, né? Depois disso, o último, ele vai continuar reinando, ele está reinando, né? A ideia é que Jesus está reinando ao lado do Pai, né? Está lá, gerenciando ali os acontecimentos, passo a passo dos fatos que estão no Apocalipse, a gente vai ver isso lá no Apocalipse. Tudo que está acontecendo, Cristo está ali reinando, gerenciando, né? O inimigo está lutando aí também, o inimigo está investindo porque ele sabe que ele já é um condenado, né? Ele já tem a sentença dele e dos seus anjos. Então, a ideia é que o inimigo está lutando aí para levar o máximo de pessoas possíveis para morar ao lado dele, né? Para ali ser torturado eternamente ao lado dele. Então, a administração celestial é assim, Cristo está reinando sobre tudo e todos, usando os seus comissionados, usando os seus embaixadores, usando a sua grande comissão, como ele diz lá em Mateus, para ir e pregar o evangelho a toda criatura, né, batizando em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Então, veja que há uma gestão, há um fluxo organizacional no céu. Ao mesmo tempo disso, Satanás está lutando com seus anjos para tirar a nossa vida, nos destruir, tirar a gente da presença de Deus, né? Então, isso é o que está acontecendo no reino espiritual. Hoje, exatamente nesse exato momento, é isso que está acontecendo. Cristo está reinando lá no céu, gerenciando os fatos, os acontecimentos, intercedendo, cuidando, abençoando seu povo, colocando a mão, estando aqui do nosso lado através do seu Espírito, mas esperando o momento em que ele vai voltar para buscar a sua igreja. Quando ele raiar nas nuvens, todos irão ressurgir ao lado dele. E aí o texto vai continuar dizendo o seguinte, que ele vai fazer o quê? Virar o fim, verso 24. Quando então ele entregar o reino a Deus, o Pai, quando houver destruído todo domínio, toda autoridade, todo poder, porque é necessário que ele reine, veja, Jesus, é necessário que Jesus reine, verso 25, até que tenha posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Jesus vai reinar, preste atenção, Jesus irá reinar até que tenha vencido todos os seus inimigos. Satanás, os anjos, pecado, morte, né? Tudo isso é inimigo de Deus, inimigo de Jesus. Então ele está reinando e vencendo as batalhas, os acontecimentos, colocando todos debaixo dos seus pés. E aí ele vai dizer, porque é necessário, verso 26,
O último inimigo a ser destruído é a morte. Por que o último inimigo a ser destruído é a morte? Porque quando todo mundo ressuscitar, o sentido da morte não existe mais. Concorda comigo? Porque qual é o papel da morte? É tirar a sua vida, é separar você, certo? Vamos dizer assim, a panos bem limpos. É tirar a sua vida, e lógico, morte é separação, né? Mas tirar a sua vida, essa primeira vida, e fazer com que você permaneça morto. Entende? O sentido da morte é tirar a sua vida, jogar você numa sepultura e fazer com que você continue lá. Percebe? Só que aí quando Jesus voltar, raiar nas nuvens, todos nós iremos ressuscitar e não morreremos mais. Logo, a morte será vencida. Entende a ideia? Se ela será vencida, e no final, ele vai ver lá em Apocalipse que ela vai ser também jogada lá, né? Nós venceremos a morte, porque a morte não terá autoridade sobre cada um que são salvos em Cristo Jesus. Os eleitos do Senhor, aqueles que pertencem a Ele, a morte não terá. Então, o último inimigo é a morte. E ela será vencida no último momento, naquela última fração, quando Cristo raiar e convocar os seus, todo mundo, ali ela será vencida. Quem está entendendo diz amém. Eduardo já apagou até a luz. E aí ele continua, né? Dizendo, verso 27. Pois sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés. Aí Paulo já está fazendo uma visão além. Paulo está fazendo uma visão depois que Jesus veio, raiou nas nuvens, segunda vinda, destruiu a morte, que foi o último inimigo, né? Satanás, tudo. Aí o que Jesus vai fazer depois de tudo isso? Depois que ele sujeitou todas as coisas embaixo dos seus pés, e aí quando ele diz todas as coisas estão sujeitas, é claro que isso não inclui quem lhe sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas estiverem sujeitas, então o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Pastor, me explica que eu não entendi. Parece até um trava-língua, né? Sujeitou a ele e antes sujeitou de novo, né? Parece até um trava-língua. O que Paulo está dizendo aqui? Ó? Paulo está fazendo o seguinte. Imagine que Cristo, ele recebeu autoridade dada por Deus. Quando Cristo vai dizer assim, todo o poder me foi dado, no céu, na terra e debaixo da terra. Ele vai dizer, não tem nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual vocês podem ser salvos, a não ser o meu nome, o nome de Jesus. Então, Jesus tem toda a autoridade. Jesus está reinando, certo? E aí, quando ele vencer todos os seus inimigos, quando ele destruir todos os seus inimigos, e quando Paulo vai dizer sujeitou embaixo dos seus pés, é como se ele tivesse dizendo assim, eu venci. Já viu algum filme que quando um rei mata o outro, ele pisa em cima dele assim, né? Aí bota a mão aqui, levanta a bandeira. Como se fosse assim, eu venci, ele está embaixo dos meus pés. Paulo está dizendo o seguinte, quando Cristo vencer todos os inimigos, tudo estiver debaixo dos pés dele, uma coisa só não está debaixo dele. O que é que não está debaixo dele? Aquele que colocou tudo nas mãos de Jesus. Quem foi? Deus. O Pai. Então o Pai deu toda a autoridade ao Filho, deu todo o poder para que ele vencesse os seus inimigos. Quando ele vencer todos os inimigos, ele vai virar para o Pai e dizer, está aqui, Pai, o reino é teu, tudo é teu, a glória é tua, eu venci, mas a glória é tua, para que o Senhor seja tudo em todos. Não sei se você entendeu, vou repetir. Cristo está dizendo o seguinte, quando ele sujeitou todas as coisas, logo se excetua. O que é se excetuar? É retirar. Logo, tudo não, tem uma coisa só que não está debaixo dos pés. O que é que não está debaixo dos pés?
àquele que antes lhe sujeitou todas as coisas. Deus. Deus deu tudo na mão do Filho. Deu toda a glória, deu todo o poder, toda a autoridade. E aí, quando tudo terminar, quando toda a obra salvadora, todo o plano da salvação de Deus concluir, Jesus vai pegar tudo e vai entregar ao Pai e dizer: toma, Pai, está concluído a obra que o Senhor colocou na minha mão, porque a glória é tua, o poder é teu, o Senhor será tudo em todos. Quem entendeu, diz amém. Por isso que ele vai dizer, no verso 29, né? Não, 28. E quando todas as coisas estiverem sujeitas, então o próprio Filho se sujeitará àquele em que todas as coisas sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Então a ideia é que quando a gente diz assim, Deus Pai é Deus soberano, criador, sustentador de todas as coisas, é porque Ele é. Ele faz a terra de estrado dos seus pés. Ele é Senhor. Então até o Filho chega para o Pai e diz: é tudo teu, Pai. É tudo para ti. A glória é tua, o poder é teu. Né? Então Cristo é um agente, Cristo é o próprio Deus, é o Filho de Deus, mas Ele é o agente que Deus utilizou, o Pai utilizou para concluir o plano de salvação. Há 2 quartas-feiras atrás eu falei aqui que o próprio Deus fez uma profecia lá no Jardim do Éden, não foi? Olhou para a serpente, quando ele vê a serpente, é Satanás ali dizendo: virá alguém da semente da mulher que pisará a tua cabeça. Né? Então, Deus estava falando do seu Filho, Jesus, que viria para vencer e trazer o homem de volta para Deus. Verso 29, para a gente avançar. Só beber um gole de água aqui. De outra forma, que farão os que se batizam em favor dos mortos? Se em absoluto os mortos não ressuscitam, por que então se batizam em favor deles? Pergunta interessante, né? Você sabia que existiam pessoas que se batizavam pelos mortos na época do apóstolo Paulo? Inclusive na época dos pais da igreja ali, né? Existiam pessoas, existiam religiões pagãs, existiam várias alusões de religiões que se batizavam pelos mortos. Inclusive hoje, no nosso tempo contemporâneo que nós vivemos, existe uma religião que é uma seita que se batiza pelos mortos. Alguém sabe quem é? O quê? Os mormons, né? Eles têm a prática de se batizar pelos mortos. Né? Então, por que eles fazem isso? Porque eles acreditam que aqueles que morreram sem ter sido batizados depois da restauração da igreja, para o John Smith, eu acho que é John Smith, né? O que é o cara, é esse mesmo, né? Joseph, né? Joseph Smith, né? Que ele restaurou a igreja lá. As pessoas precisam se batizar por aqueles que não se batizaram antes da restauração da igreja. Isso não tem base nenhuma, por isso que ela está configurada como uma seita. E aí, mas na época, né, ali do apóstolo Paulo, existia pessoas que se batizavam pelos mortos, inclusive cristãos. Né? Porque existiam alguns cristãos que tinham esse mesmo entendimento de que eles precisavam se batizar por aqueles irmãos cristãos que morreram e não se batizaram. Né? Então, é a ideia de que eles acreditavam que se eles se batizavam por aqueles irmãos que morreram, aquele batismo era creditado na conta daquele irmão que morreu. Né? Mas ele acreditava nisso. Por quê? Porque ele acreditava que fazendo esse gesto, esse ato de purificação pelo morto, o morto garantiria ali a oportunidade de ressuscitar no último dia. Né? Então, eles acreditavam nisso. Aí Paulo se utiliza desse artifício para dizer o seguinte: Paulo não está defendendo isso não, tá?
Paulo não está defendendo essa prática. Essa prática é uma prática que não tem respaldo bíblico e não tem valia de nada. Mas ele diz assim, mesmo essas pessoas fazendo isso, do que adianta eles fazer se a pessoa não ressuscita? É em vão, não é? Mas eles acreditam, eles têm fé. Então, logo, mas louvado seja Deus que Cristo ressuscitou. Né? E aí ele continua no verso 30. E nós, por que nos expomos também a perigo a toda hora? Morro todos os dias, afirmo, por causa de vós, que sois minha glória em Cristo Jesus nosso Senhor. Paulo está dizendo o seguinte, do que adianta pregar esse evangelho e se submeter a perigos todos os dias, se Cristo não ressuscitou, se não há ressurreição de mortos? Não adianta. Paulo vai dizer, não adianta eu me expor todos os dias, passar perigo todos os dias. Ou você acha que o cristão hoje não passa perigo? Não. Todos nós estamos aqui passando perigo. Por quê? Porque nós somos luz. E o inimigo, ele não está preocupado apenas com quem está nas trevas, não. Está preocupado com quem está na luz. Então ele vai fazer de tudo para nos atingir. Então nós estamos correndo perigo todos os dias. Cristo vai dizer que por amor a ele nós somos entregues ao matadouro todos os dias como ovelhas. Então nós passamos perigos, passamos situações, mas o que nos garante passar esse perigo todos os dias é saber que não importa quem pode tirar a nossa vida, matar esse corpo, que no último dia eu vou receber um novo corpo para morar do lado de Deus, né? Então, para mim não tenho medo de quem pode tirar a minha vida. Cristo vai dizer, você tem que temer a quem? Aquele que tira a sua vida e joga a sua alma no inferno. Então é esse que nós devemos temer. Mas esse mundo aqui que nós estamos, não precisamos temer a ninguém. Precisamos ter intrepidez, precisamos ter vontade, precisamos levantar a nossa cabeça todo dia, pegar o nosso trabalho, nosso ônibus, seja lá o que for, e dizer, Jesus está voltando. Ei, meu amigo, Jesus está voltando. E você está correndo um grande risco na sua vida, de que se ele voltar e você não estiver aos pés dele, nunca mais você terá sossego na sua vida. Né? Essa é o senso de pressa que o cristão tem que ter. Se nós sabemos o que nos espera no último dia e o que espera aqueles que não têm Jesus, nós temos pressa em dizer para essa pessoa que está perdido, assim, Jesus está voltando, meu irmão, corra enquanto tem tempo. Volte para Deus, aceite Jesus. Olhe o risco que você está... Por que vai me matar? Não, não é questão de morrer, não. Não se preocupe com essa vida aqui, não. Tem que se preocupar com a outra. Porque depois que a gente fechar os olhos, tem um canto separado, que o fogo queima e o bicho não morre. E lá, naquele lugar, onde o fogo está queimando, você está sentindo a dor, você vai para lá com o corpo e com a alma, com tudo. Você não só vai a alma, não. No último dia, até essas pessoas que morreram sem Cristo, receberão o seu corpo de novo. E vão sentir a dor do fogo lá queimando, no lago de enxofre. Então, você vai estar o resto da sua... sofrendo lá. E lá não tem esse negócio de pingar uma aguinha aqui na minha língua, não. Então, corra enquanto há tempo. Há uma religião chamada o Irã, né? O islamismo, ele vai dizer, né? Quem tem medo do inferno não vai para o inferno. O islamismo que diz isso. Quem tem medo do inferno não vai para o inferno. Ele vai fazer de tudo para não ir para lá. Né? Lógico, é uma questão meia sem pé nem cabeça, porque eles não creem em Jesus, né? Mas é uma coisa certa, quem tem medo do inferno não vai para o inferno. Vai fazer de tudo para não ir para lá. Agora, se a gente tem a nossa vida pensando que só estamos sujeitos a essa vida aqui terrena, somos os mais miseráveis dessa vida. Paulo disse isso lá no texto lá atrás. Se a gente estiver esperando viver uma vida apenas essa onde nós estamos aqui,
somos os mais miseráveis dos homens. Que isso que nós estamos vivendo aqui não chega nem aos pés, nem ao pó do que será naquele grande dia. Aquilo que o homem nem viu, nem imaginou, nem passou, é que está sendo preparado para nós. Amém? Vamos continuar para terminar. Dá 5 minutos aí para vocês perguntarem. Morro, verso 31. Morro todos os dias eu. 32, né? Se como um simples homem lutei com feras em Éfeso. Com feras em Éfeso. Do que me adianta isso, se os mortos não ressuscitam? Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Né? A ideia, Paulo está fortalecendo a sua tese, dizer o seguinte: não adianta de nada eu estar lutando, correndo, me envolvendo com gente barra pesada. Né? Paulo estava dizendo, eu estava com gente em Éfeso que são feras. Né? E quando ele está dizendo, não são animais, né? São pessoas ali difíceis de lidar, pessoas que têm sangue no olho. Vamos pegar um exemplo aqui. Tem algum lugar em Pernambuco que você sabe que tem gente difícil, que homem passa peixeira assim no chão? É um lugar chamado Serra Talhada. Quem não sabe, Serra Talhada é a terra do Lampião, né? É terra, como eles dizem lá, de homem, de caba valente. Né? Vamos dizer, caba valente, que não leva desaforo para casa. Aí chega um bonitinho sem saber das coisas, aí tira a onda, aí ele raspa a faca no chão assim. Venha para cá, eu vou mostrar para você como é que se trata um porco. Né? Para eu dar um fato na sua barriga. Gente difícil. Aí Paulo está dizendo, eu estava lá em Éfeso, lutei com fera, com gente que era nosso cego. Mas por que adianta eu fazer tudo isso se Cristo não ressuscitou? Sabe o que eu vou fazer? Vou comer e vou beber, porque amanhã eu vou morrer. Né? Vamos comer, pessoal, vamos beber, que amanhã vamos morrer. Não tem sentido de nada. Mas para ele vai dizer, né? Verso 33. 33. Não vos enganes, não vos enganeis. As más companhias corrompem os bons costumes. Por que Paulo está dizendo isso? Porque Paulo está dizendo, vocês estão dando ouvido, vocês estão se juntando com pessoa que está aí, que não tem nada para edificar a tua vida. Aí minha avó e minha mãe já diziam o ditado tão popular: quem com pouco se junta, farelo come. Todo mundo sabe esse ditado, né? Aí a ideia de que se você se junta com uma pessoa que não quer saber nada de Deus, que é todo troncho, você só quer ficar do lado dele, você vai querer alguma coisa com Deus? Pastor, mas eu sou canela de fogo. Né? Eu estou do lado dele, que é para salvar ele. Fique tranquilo, que da minha fé eu entendo. Eu tenho fé para mim e para o senhor, pastor. Tá certo, meu irmão. Aí no domingo de manhã, estás aonde? Eu vim para a praia, pastor, que ele me chamou. Vamos para a praia, né? Tá certo, canela de fogo. Aí, no outro domingo, não, pastor, porque sabe como é, né? Eu estou orando por ele. Eu disse que ia lá com ele se ele fosse lá na igreja depois. Aí vai, né? Eu vou lá no Bom Sucesso, pastor, porque ele disse que depois, se eu for no Bom Sucesso, ele vai lá na igreja, né? Eu vou na dele para depois ele ir na minha, ó. Tá certo, meu irmão? Tá bom. Vamos daqui a pouco, cadê o irmão? Ó, tá aí perdido, né? Foi igual o irmão que foi pregar no carnaval. Já ouviram a história, né? Eu fui pregar no carnaval, novo convertido, cheio de Deus, tal, né? Aí, chegando lá, gado da madrugada, um sol quente, o sol pegando e ele ali, e ele sem nem um centavo para comprar água mineral. Quem? Luiz? Sei o que, Luiz? A Ana, sim. Diz que o sol pegando, ele com a Bíblia aqui de paletó, no meio do galo, gente para todo que é lado, e ele, estou com uma sede. Aí subiu no trio elétrico, aquele
Bebeu água. Aquele cantor, né? Como é o nome dele? Marcílio. André Rio, né? Carlinhos Brau, né? Essa aí. Só não. Bebeu água, aí o irmão. Não. Tá com sede? Ele. Tô. Segura na corda do caranguejo aí. Segura na corda do caranguejo. Pronto. Até hoje o irmão foi na corda do caranguejo e não voltou mais para a igreja. Né? Atrás da água, seguraram, levaram o irmão, empurraram. Pronto. Até hoje está esperando o irmão voltar na corda do caranguejo. Então, tem que ter bom senso, né? Tem que ter. Isso aqui não me cabe. Isso aqui não me cabe. Meu irmão, Jesus tem um plano na tua vida. E eu quero ser instrumento de Deus na tua vida. Agora tu tem que querer. Rapaz, eu não quero, eu estou bem nessa vida, eu gosto de beber, eu gosto de encher a cara, eu gosto de fumar um negocinho. Amém, meu irmão, eu vou orar por você, mas com você eu não estou. Vou estar orando por você da onde eu estiver, seu nome estará nas minhas orações, na minha família, na minha igreja. Vou orar de joelho por você, eu tenho fé que Deus vai fazer um mover na tua vida. Agora, eu não preciso estar colado com ele. Se eu estiver errado, irmão, depois me corrige. Agora, tem gente que insiste em estar do lado do cara, que é o cara âncora, que vai puxar você. Por isso, Paulo vai dizer, ó, não dê ouvido, não escuta as más conversações, não. Essas pessoas que está tudo troncho. Tem gente que adora estar no meio de conversa, falando do irmão, falando do pastor, falando da igreja. Ei, o que é isso aí? Não. Quer falar do pastor? Vá lá, fala com ele. Quer falar da liderança? Vá, chama a liderança. Lá não é assim, não. Na minha igreja não é assim, não. Você não pode estar falando da minha igreja, não. Mas, né? Mas, rapaz, vamos orar, né? Para Deus fazer um... Aí, quando vê, está falando as mesmas besteiras, não quer nada com Deus, sem compromisso. Aí, Paulo está dizendo, lá no final, ele vai dizer, estou falando isso, é para vergonha de vocês. Lá no final do texto ele vai dizer, estou falando isso, é para vergonha de vocês. Vamos ver o que ele vai dizer? Verso 34. Voltai à sobriedade, vocês estão bêbados, vocês estão numa ilusão. Volte à sobriedade, como convém, e não peques mais. Não peque mais não. Porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Digo isso para a vossa vergonha. Então, Paulo está dizendo o seguinte, vocês estão perdendo tempo com coisa que não vai edificar nada, que está fazendo vocês pecar, enquanto tem gente aí que não tem o conhecimento de Deus, e vocês estão perdendo tempo de não ir pregar para essas pessoas. Então, voltem à sobriedade, irmãos dos Coríntios. Coloquem uma coisa na cabeça de vocês, Cristo morreu, ressuscitou, e voltará para nos buscar. Da mesma forma, Deus fala conosco hoje, né? Essa confiança, essa certeza de que Ele morreu, ressuscitou, está à direita de Deus, reinando com Ele, gerenciando todos os acontecimentos, todos os fatos. Não se engane, tudo o que acontece nesse mundo está dentro do plano de Deus. O que nós olhamos que a nossa ótica é mal, é ruim, é porque tem um plano maior lá na frente. É porque nós, com nossos olhos limitados, não conseguimos enxergar. Nós não conseguimos mensurar o que Deus tem preparado à frente. Se nós formos olhar pelos nossos olhos limitados e carnais, nós iremos dizer que Deus foi injusto com José. Vendido pelos irmãos, rejeitado pela sua família, enganado por uma mulher, preso injustamente. Mas tudo isso que estava acontecendo na vida de José era Deus trabalhando na vida dele para ele salvar não apenas a família, mas todos os países em volta dele. Era Deus trabalhando na vida de José para colocar ele em um lugar que ele nem imaginava. Governador do Egito. Então, não se engane. Na nossa ótica, até aquilo que nós imaginamos ou pensamos que é algo ruim, Deus está no controle de tudo. Amém?